Bom dia, bom dia. Mais uma quarta-feira, meio da semana já, né? Tá passando rápido, né, pessoal? Nós aqui para o nosso compromisso diário, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. Nossos grãozinhos no caminho, trazendo para a gente hoje o Evangelho, o capítulo 26. Dai gratuitamente e recebestes gratuitamente. Preces pagas. Ele disse em seguida a seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutava: Guardai-vos dos escribas que ostentam, passeando com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que, sob pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão por isso uma condenação mais rigorosa. Jesus disse também: Não façais pagar as vossas preces, não façais como os escribas, que, sob o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, quer dizer, abarcam as fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer-se pagar pela que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, é uma fórmula cujo cumprimento se proporciona à soma que ela rende. Ora, de duas, uma. Deus mede ou não mede suas graças pelo número das palavras? Se são necessárias muitas, por que dizê-las poucas ou quase nada por aquele que não pode pagar? É uma falta de caridade. Se uma só basta, o excesso é inútil. Por que, pois, fazê-las pagar? É uma prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede, porque, pois, aquele que não é mesmo seu distribuidor, que não pode garantir a sua obtenção, faria pagar um pedido, talvez sem resultado. Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se lhe solicita de sua misericórdia a uma soma em dinheiro. De outro modo, disso resultaria que, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus seriam suspensas. A razão, o bom senso, a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de pôr preço em sua justiça. A justiça de Deus é como o sol que está para todos, para o pobre como para o rico. Se considera imoral traficar as graças de um soberano da terra, seria lícito vendê-las do soberano do universo? As preces pagas têm um outro inconveniente. Aquele que as compra se crê, o mais frequentemente, dispensado de orar, porque se considerou quite quando deu o seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos são tocados por meio do pensamento daquele que se interesse por eles. Qual pode ser o fervor daquele que se encarrega um terceiro de orar por ele? Pagando. Qual é o fervor desse terceiro quando delega seu mandato a um outro, este a um outro e assim por diante? Não é reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente? Pois é, a gente vê tanto isso hoje, né, gente? A gente vê tanto isso hoje, usando o nome de Deus para enriquecer, para conseguir coisas materiais para si, fazendo, como o próprio texto falou, preces pagas. Você vai conseguir a graça de Deus se você pagar tanto, pagar X. Se você der uma contribuição de tanto, né, que o termo que eles usam é contribuição. Você der uma contribuição. Se você pagar seu dízimo, você vai obter a graça de Deus. E não é assim que funciona. Deus não cobra para fazer a graça. Quem tem que se cobrar somos nós mesmos. Cobrar da gente, dos nossos erros, dos nossos vícios, das nossas maldades, do nosso egoísmo, vaidade, orgulho. Nós temos que cobrar da gente. É tirar isso da gente. Não adianta nada eu orar, eu pedir para os outros orarem por mim, às vezes pagando por isso, se eu mesmo aqui dentro não busco isso. Não busco me modificar, não busco mudar, não busco merecer a graça de Deus. Deus é justo e misericordioso. Ele não ia passar para um ser humano tão imperfeito esse poder de cobrar para poder
receber a graça do Pai, né? Eu vou interceder, eu vou pedir a Deus por você, mediante uma contribuição que você vai fazer para mim. Está errado. Deus não faz isso, nunca fez. Isso é coisa do homem, da maldade humana. Se eu entro numa casa, num templo religioso que seja, e eu sou cobrado, exigido de mim, que eu pague alguma coisa, que eu dê alguma coisa de contribuição, entre aspas, né? Se isso é exigido de mim, eu já fujo daquela igreja, daquela casa, daquele templo. Porque não se pode exigir material, dinheiro, por uma coisa espiritual, uma coisa moral. Não se pode exigir. O bem não se paga com dinheiro. O bem se paga com o bem, com amor, com caridade. É assim que se paga o bem que se recebe. É isso que Cristo, que Jesus trouxe para a gente fazer o bem, independente de quem, independente de como seja. É praticar o verdadeiro amor, né? Não temos que pagar por orações. As orações verdadeiras são simples. São simples. Não precisa ser um livro lido de oração. É um pensamento que você dirige ao Espírito, ao Pai, a Jesus. Um pensamento de coração aberto. Essa é a verdadeira oração. Você quer rezar por mim? Peça ao Pai por mim, né? Mas que não me cobre nada por isso. Não me cobre nada. Nós não temos direito de cobrar das pessoas para dirigir ao Pai, entre aspas, porque essas orações para mim elas não têm valor, né? Não tem valor. As orações, né? Então, vamos pensar um pouquinho, pôr a mão na consciência, porque quem faz esse tipo de, entre aspas, caridade, quem faz esse tipo de trabalho, vai ser cobrado demais por isso. Com certeza. Né? Vai ser cobrado demais e vai ser rudemente cobrado. Bom, leitura do Livro dos Espíritos de hoje. É no capítulo 1 ainda. Questão 118. Podem os espíritos degenerar? Eles responderam a Kardec. Não. À medida que avançam, compreendem o que os distancia da perfeição. Quando o espírito finda uma prova, fica com o conhecimento que não esquece mais. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Quer dizer, todos nós viemos aqui para crescer, para evoluir, não é? Mas alguns espíritos ainda relutam no trabalho de amor, de caridade, ainda relutam, mesmo sabendo que é o caminho para a progressão, né? Que é a caridade, é o caminho para a salvação. Então, esses espíritos, mesmo que não produzam nada de útil para si mesmo, né? Ou inclusive para si mesmos, eles não retrogradam, eles ficam estacionários. Eles vieram para crescer, para evoluir, e nem que seja um tiquinho assim, eles vão crescer um pouquinho. Eles vão crescer um pouquinho. E quando passam suas provas, aí crescem mais um pouco. Né? Então, não existem espíritos que regridem. O máximo é ser estacionário, é não crescer e nem regredir. Tá bom? Eles ficam da mesma maneira, o que é quase impossível de acontecer. Ficar estacionário. Mas, de acordo com os espíritos, existe essa condição. Pessoal, bom dia para todos, uma ótima quarta-feira. Muito obrigado por acompanharem a leitura, os livros, né, que a gente está lendo, o canal. Eu peço que compartilhem, quem puder compartilhar o canal. A gente cresceu um pouquinho aí na divulgação das palavras do Evangelho, do Livro dos Espíritos, para a gente ver se muda um pouquinho o raciocínio desse pessoal aí, né? Muda um pouquinho o raciocínio desse pessoal. Vamos lá. O Brasil está precisando muito
que o bem tome conta verdadeiramente, né? E vamos lá, vamos lutar por isso sempre. Fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração.